Vocês estão felizes, gente? Sim! Estou muito feliz também. Estou um pouco nervoso para pregar hoje. Não sei porquê. Mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz porque a gente vai conversar hoje sobre uma coisa que eu gosto muito de conversar. Talvez é a coisa que eu mais prego a minha vida inteira, é a coisa que o Senhor mais me incomoda, me arrasta, que é sobre comunhão, né? Então, a gente vai falar hoje sobre... Tá debochando de mim, Ruth? Cara, eu queria conversar hoje sobre família, sobre propósito, sobre pecado, sobre essência e o que comunhão tem a ver com tudo isso, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem um enredo, amém? A Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas umas das outras. Então, tem gente que leu o Velho Testamento como se fosse um livro específico e leu o Novo Testamento como se fosse outro livro específico. E como se as coisas não tivessem conectadas. Mas, Deus, na sua suprema graça, na sua suprema sabedoria, quando começou a escrever o livro da Bíblia no início, e quando ele terminou em Apocalipse, amém, ele tinha total controle do que estava fazendo, sim ou não? Sim. Então a gente vai caminhar um pouco por esses conceitos de comunhão e de amor ao próximo, né? A gente precisa aprender a amar o próximo. Olha que coisa básica, gente. Olha o que eu vou pregar hoje. Eu vou pregar hoje que nós precisamos, como cristãos... Quem é cristão? Levanta a mão aqui. Como cristãos, nós precisamos... Quem não levantou a mão, no final vai ter um apelo, tá, gente? Se vocês é preguiçoso, eu vou converter vocês hoje. Nós precisamos, como cristãos, amar uns aos outros. E aí isso parece batido, isso parece tipo assim... Nossa, Gi, isso é tão primário, isso é tão básico. Mas eu tenho percebido, e eu aprendi na ECC, que... Às vezes a gente tem como opção amar o próximo. E aí a gente começa a viver uma vida de comunidade, uma vida de congregação, na onde a gente vem aos cultos, até frequenta a igreja caseira, até frequenta a sala de oração, ECC e afins, e aí a gente começa a andar como se o amar ao próximo fosse opcional. Não, o Dedê eu amo. Por quê? Porque o Dedê tem coisas a ver comigo. A gente gosta dos mesmos assuntos, a gente fala as mesmas coisas, a gente tem os mesmos objetivos na vida. Agora, a Ruth, mano, amém, a gente convive bem, e tá tudo bem, porque aí a gente usa a desculpinha, eu não sou obrigado a amar todo mundo. Mentira! A Bíblia diz que amar ao próximo é mandamento. Jesus disse, e esse novo mandamento eu vos dou, não é? E essa nova opção eu vos dou, esse novo conselho eu vos dou, e esse novo mandamento eu vos dou. Amai o Senhor teu Deus de todo o seu coração, corpo, alma e mente, mas amai o seu próximo como eu vos amei. Então, existe um mandamento do Senhor Jesus para que eu ame o Dedê do mesmo jeito, no mesmo padrão que Cristo me amou. Isso parece impossível, não parece, gente? Mas Jesus não é burro. Amém? Jesus não é doido de me pedir uma coisa que eu não conseguiria fazer. Então a gente vai caminhar um pouco nisso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis. Bíblia escrito por Moisés. Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A gente vai começar do começo, porque o começo é um bom lugar para começar. Posso ler? Amém? E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, repita comigo, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, repita comigo, os abençoou.
E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus irmãos, o que nós acabamos de ler aqui é o relato impressionante, incrível da criação do homem. Então Deus, certo momento da eternidade, se reúne com o Espírito Santo e com Jesus e decide por livre e espontânea vontade. Deus não precisava, mas Ele decide nos criar. Eu, se fosse Deus e não precisasse de ninguém e tivesse uma ideia, eu vou criar seres humanos, e soubesse futuramente o que nos tornaríamos, eu não criava vocês. Eu ia ser Deus sozinho, com meu filho e com o Espírito Santo. Mas como eu não sou Deus, ainda bem, Deus então cria o homem. E aí esse relato é: o homem está sendo criado por Deus agora, e o homem é perfeito. O homem é perfeito. A localidade, a geografia, o espaço, a terra, o céu, as aves, as árvores, era tudo perfeito. Por quê? Porque não existia pecado ainda. Então, Gênesis 1:26, Deus cria o homem e o pecado ainda não havia entrado no mundo. Sim ou não? Vocês estão comigo, gente? Sim. Vamos lá então. E aí quando Deus ele cria o homem, a gente vai aprender algumas coisas no Gênesis hoje. Quando Deus cria o homem, no momento que Ele fala, façamos o homem, e Ele faz o homem, e eles fazem o homem, acontece duas principais coisas nesse momento. A primeira coisa que acontece é, Deus, no momento criacional do homem, Ele imprime no homem a sua identidade, o seu DNA. Então Ele fala, olha, esse homem aqui, ele vai ser a minha imagem, a nossa semelhança. Então a minha identidade não é medida ou citada ou governada por aquilo que eu penso, ou por aquilo que eu acho, ou por aquilo que eu sinto. A minha identidade, ela é definida por Deus. Amém, meus irmãos? Então, todas as vezes que a gente se acha o cocô do cavalo do bandido, e aí você fala, mano, eu não sei, eu não consigo, eu sou ruim, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo fazer nada, eu sou literalmente um zero à esquerda. Muito bem, meu amigo, isso aí são vozes da sua cabeça. Isso daí é o diabo tentando te enfraquecer, porque a sua identidade, ela veio das digitais de Deus. Ele colocou a mão em você e te fez, e disse, esse daqui é a minha imagem. É a minha imagem. E é por isso que eu gosto muito desse texto, porque a Bíblia diz o seguinte, e façamos o homem. A palavra façamos, ela dá o sentido de continuidade. Deus não disse, e eu faço agora, e eu termino agora a minha obra completa, que é o homem. Não, não, não. E façamos o homem. É por isso que o Espírito Santo habita dentro de você. Para que quando você começar a se sentir o cocô do cavalo do bandido, você ouça a voz do Espírito Santo dizendo, e façamos o homem. Todos os dias, eu tenho que me levantar pela manhã, e eu preciso ouvir no meu coração a voz do Espírito Santo dizendo, e façamos o Giovanni, a nossa imagem e semelhança. E façamos a Evelyn, a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque é uma obra que exige continuidade. E o Espírito Santo continua nos edificando, continua nos amando, continua trabalhando em nós. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz é afirmar quem nós somos. A segunda coisa que Deus faz, quando Ele está nos criando, é dar uma missão para o homem. Então Ele diz, olha, esse homem, essa mulher, a humanidade é a minha imagem, conforme a minha semelhança. E a segunda coisa é domine. Algumas traduções vão dizer governe. Governe sobre os peixes, governe sobre as aves, governe sobre a terra, governe sobre o animal que rasteja. Então quando você vê uma cobra, não corre não, governa sobre ela, amém? Mulheres, quando vê uma barata, governe sobre ela. Amém, minhas irmãs? Não é para expulsar o demônio, não, para governar sobre elas. Só que o engraçado é que eu me peguei pensando, tipo assim, mano,
Adão estava num lugar perfeito, no Éden. E aí Deus fala assim: governe. Como que alguém governa? Como que alguém domina? Como que alguém estabelece governo sobre um lugar que é perfeito? Sobre um lugar que não tem defeito, que não tem erro. É um lugar que está sobre completa harmonia. E a primeira coisa que eu queria ensinar para vocês hoje é que governo não é uma ação de resposta ao desgoverno. Governo não é uma ação de resposta à bagunça. Porque no Éden não existia bagunça. Governo é a exposição, na verdade é a representatividade da soberania de Deus. Quando Deus diz governe, Ele está dizendo me represente. Então, quando você for nomear os peixes, Adão, você não tem autoridade. Você vai dizer: eu vim no nome do que me criou. Então me represente. Me represente. Representatividade é o governo segundo a Bíblia. É por isso que, meus irmãos, nós vivemos num tempo tão caído. Nós vivemos num tempo onde o governo se estabeleceu pelo autoritarismo, porque perdemos a representatividade de Deus. Então eu não falo mais assim diz o Senhor. Eu digo: se você não fizer, você vai morrer. Eu digo: se você não fizer, você vai ser punido. Então nós começamos a construir a autoridade de governo pela punição e não pela representação de quem Deus é. E aí Deus diz: então Adão, governe. Governe sobre os peixes, governe sobre os animais. Deus estava dizendo basicamente: Adão, quando você for governar a criação, revele quem eu sou, revele a minha soberania. É por isso que Adão conseguiu nomear os animais, porque ele não estava pautado na sua autoridade, ele estava pautado em quem Deus era. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então, nesse primeiro pedaço aqui, para a gente resumir, Deus cria o homem, firma sua identidade, dá a ele uma missão que é: represente a minha soberania. E aí então, nossa, Gi, sucesso, incrível, olha que lindo, o homem agora ele sabe quem ele é em Deus, e agora ele tem autoridade para governar e para falar: girafa, quer dizer, bicho esquisito com pescoço grande, seu nome é girafa. Girafa tem cara de girafa, né? Imagina chamar cachorro. Olha o cachorro, não tem nada a ver. Então, olha que incrível, olha que perfeito. Só que aí, meus irmãos, de repente, quando tudo estava em completa harmonia, porque Deus erra? Vamos lá, gente. Deus erra? Deus falha? Só que aí então, no versículo, vamos agora para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, meus irmãos, é a maior crise da humanidade, na minha opinião. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus sobre aquilo, meus irmãos, olha só. E disse o Senhor Deus, disse para quem? Para aquilo que ele acabara de criar. Ele tinha acabado de fazer. E aí Deus vem e fala tipo assim: e disse Deus, não é bom. Calma aí. Deus acaba de criar um homem, coloca nele identidade, coloca nele DNA, põe as suas digitais no homem, dá a ele uma missão, dá a ele o governo, dá a ele a possibilidade e a capacidade de representá-lo. E olha para isso e diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, a mulher aqui, ela nasce. Deus faz um sono profundo cair sobre Adão. E aí ele pega das costelas de Adão e tira para Adão uma mulher auxiliadora. Então, a mulher, ela nasce como resposta a uma frase de Deus: não é bom. E aí de repente a mulher nasce. Que isso, hein, mulheres? Vocês são incríveis.
Depois vocês cagaram no rolê, mas vocês são incríveis. E aí a mulher agora, ela nasce com essa missão de... Então, se não é bom, vamos ajudar o que não é bom. Vamos agora ser o auxiliador daquilo que Deus reprovou. Então Deus diz, olha, não é bom que o homem seja só. Agora, pergunta importante. Talvez você nunca pensou sobre isso. Hoje de tarde eu estava escrevendo um sermão e eu estava lendo e falei assim, e Deus disse que não era bom que o homem vivesse só. Perguntinha rápida. Adão estava só, gente? Adão estava só? A Bíblia diz que, pela boca de Davi, se eu subir no mais alto monte, lá o Senhor vai estar. Agora, se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Gênesis vai falar que Adão ele ouvia a voz de Deus passeando no jardim. Ele via Deus face a face e conversava com Deus na aurora do dia. Se tem alguém que estava acompanhado, era Adão. Então por que Deus diz que Adão estava só? E a resposta é: porque a presença de Deus não anula os seus princípios. A presença, estar com Deus, não anula os princípios de Deus. Por isso que Deus diz, olha para o homem e fala, igual a você não tem ninguém, você está só. Não é porque você está na minha presença que o meu princípio vai ser anulado. Então é impossível um Deus coletivo olhar para alguém individual e falar que é bom. Meu Deus, vamos lá. É impossível o Criador, que é coletivo, olhar para a criação individual e falar, não, tá tudo bem. E aqui a gente começa a caminhar na mensagem. É impossível, meus irmãos, você dizer, não, eu amo Jesus. Não, eu sou servo de Cristo. Eu não falto um domingo. Mas quando eu olho para a sua vida, está só. E aí, meus irmãos, a criação, ela sempre vai apontar para o Criador. A obra de arte, sempre revela características fiéis de quem é o artista. Então, se a criação não aponta para o Criador, se a criação que deveria ser coletiva não aponta para um Criador que é coletivo, tem alguma coisa errada. E aí, então, o Criador, que é Deus, olha para a criação, olha para o individual, olha para a vida solitária e diz, não é bom. Gente, quem que disse? Deus. Meus irmãos, a vida solitária não é reprovada pela comunidade. A vida solitária não é reprovada pela instituição CMD. A vida solitária é reprovada por Deus. Por quê? Porque Deus é coletivo. Porque Deus é uma família. E Ele não pode reproduzir aquilo que Ele mesmo não é. Então eu não posso viver uma vida representando aquilo que Deus não é. Vocês estão comigo, meus irmãos? E aí, existe uma coisa no reino de Deus que eu fiquei muito claro com isso. Por que Deus, coletivo, olha para o individual e fala, mano, não é bom, é ruim. E aí cria alguém. Obrigado, Ruth. Dá um alô aí. Vou botar mais assim? Desculpa. Gente, eu sempre quando eu prego, depois o Lê fala assim, mano, coloca o microfone na boca. Mas eu começo assim, ó, fica vendo. Daqui a 10 minutos eu tô assim, ó, vamos lá alguém. Eu não consigo, desculpa. Vamos lá, voltando aqui. Então, o Deus que é coletivo olha para o individual e fala assim, não é bom. Por quê? Porque existe uma coisa no reino de Deus chamada compatibilidade. Compatibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus nunca, presta atenção, Deus nunca vai te pedir uma ação que Ele mesmo já não tenha feito por você. Deus nunca vai falar assim, Evelyn, faça isso, sem Ele ter feito antes. Então Ele diz, ame o seu próximo. 1 João 4,19, desculpa. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não, perdoe o seu irmão. Deus diz, perdoe o seu irmão.
É na cruz de Cristo, Pai, perdoa eles. Então, o princípio da compatibilidade é: Deus nunca vai te pedir algo que Ele mesmo não tenha feito. Mas também, Deus nunca vai aceitar que você se torne algo que Ele mesmo não é. O que isso quer dizer, meus irmãos? Não tem como eu dizer que sirvo um Deus coletivo e viver só, porque fere o princípio da compatibilidade. O meu Criador é coletivo, logo eu represento Ele. Então, quando você olhar para a minha vida, eu preciso apontar para Cristo, e Cristo é família, e Cristo é coletivo. Deus é família. Vocês estão aqui, meus irmãos? Sim. Vamos continuar. E aí, é por isso que quando Jesus ele vem para a terra, olha que loucura. Quando Jesus ele vem para a terra, ele começa o seu ministério, ele nunca vai dizer: vão e façam, vão e criem, vão e comecem. Não. Ele vai dizer: vão e me imitem. Porque o que eu estou te pedindo eu já fiz. O princípio do Evangelho de Cristo, o princípio dos ensinamentos de Cristo é: me imitem. Então Deus não está te pedindo para você começar algo novo, olhe para Cristo e faça o que Ele fez. Olhe para Cristo e faça o que Ele fez. E meus irmãos, existe uma expectativa em Cristo sobre você. Você já pensou que Jesus está nesse exato momento torcendo por você? Hebreus vai falar que Jesus está agora à direita de Deus. E Ele está intercedendo por nós. O ministério de Jesus, desde o dia que Ele morreu e foi assunto aos céus, Pai, Ele vai conseguir. E aí, Espírito Santo, vai lá, ajuda Ele. Não, Pai, não, fica, calma, Pai, calma que vai dar certo. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso por você? Deus, Pai, eu sei que o Cleber é meio burro, eu sei, Pai. Eu morri por essa anta, mas vai dar certo. Então existe em Cristo uma expectativa em nós. Para quê? Para cumprir aquilo que Ele estabeleceu. E é por isso que Jesus, quando Ele desceu dos céus, Ele foi chamado de, olha aí, vamos fazer um teatro aqui? Estão comigo, gente? Eu quero ser leve hoje. Imagina que agora, que aqui é o céu. E aí tá numa reunião. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é bíblico não. É só um teatrinho pra gente entender melhor, amém? E aí chegou o dia da encarnação de Cristo. Então os anjos estão reunidos assim, falando: nossa, é hoje que o Filho de Deus vai descer para a terra, vai se encarnar, vai começar o seu ministério terreno. E aí, todo mundo empolgado, o Pai talvez um pouco com o coração meio partido, Jesus talvez triste por ir, mas ansioso por vir. E aí os anjos dizem: aí vai, o único Filho que reflete quem Deus é. E aí Cristo desce, começa a sua obra, ensina os seus discípulos e dizem: agora me imitem. Morre, é assunto aos céus. E aí pensa comigo agora, Cristo subindo, o Pai na porta do céu, ai, meu filho está vindo. Os anjos esperando para receber. E agora o que os anjos falam é: olha aí, chegou o primeiro filho que revela a glória de Deus. Então quando ele veio, ele era o único que era capaz de refletir quem Deus era. Quando ele subiu, ele era apenas o primeiro. Então existe uma expectativa em Deus que eu reflita quem Ele é. E quem Deus é? Família. Deus é família. E meus irmãos, quando a gente pensa que Cristo ele não pede nada que Ele não tenha feito, eu queria falar um pouquinho sobre a encarnação de Cristo. Olha que loucura. Isaías 26, versículo 4, fala o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 45, 7. Isso aqui é Cristo falando, tá bom? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
Jó 9:4. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Jeremias 10:12. Ele fez a terra com o seu poder e estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Tem texto que diz que Jesus ele chama a estrela pelo nome, e todas elas comparecem diante dele. Outros textos vai dizer que Jesus ele mediu os céus com a palma das suas mãos. Outro texto vai dizer que Jesus um dia foi medir os oceanos. E ele não pegou uma bacia. Ele pegou com a concha das suas mãos. Esse é quem Cristo é. Agora, corta a cena, pula para a encarnação. Esse mesmo Cristo, este mesmo homem que fez as coisas com a palavra do seu poder, de repente, solta a seguinte frase: ô mãe, a senhora pode me ajudar? De repente, esse Cristo que chama as estrelas e elas vêm até ele e diz: ô pai, eu não sei fazer isso daqui, o senhor pode me ajudar? Ajudar? Eu não sei? Como que da mesma boca que saiu o haja, agora chama por ajuda? Como que da mesma boca que faz proclamar todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, agora diz: eu não sei fazer, eu preciso de ajuda? E a resposta é muito simples. A resposta é o que respaldou Jesus em todo o seu ministério terreno: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, não interessa o quão bom você é, não interessa o quão ungido você é, não interessa o quão bom pai você é, não interessa o quão bom em finanças você é. Cristo pediu ajuda. Cristo, o Senhor, um dia pediu ajuda. Pensa comigo agora, meus irmãos. Tenta imaginar o seu Salvador com cocô nas fraldas, chorando para que a mãe dele venha limpá-lo. E a intenção de Jesus em viver completamente e 100% como um homem, expressando as suas vulnerabilidades e as suas necessidades, era exatamente isso. Eu preciso revelar quem meu pai é, e meu pai é coletivo. Por isso sim, eu preciso de ajuda. Vocês estão aqui ainda, gente? E aí, beleza. Continuando o texto lá de Gênesis. Vamos agora para Gênesis 2:22. Tá gostosinho? Desculpa, eu pedi para vocês abrirem, não abrir. Pode pôr aí? Aí, ó. Gênesis 2:22. Então o que aconteceu? Recapitulando, Deus cria o homem, dá DNA, identidade, dá uma missão, fala que não é bom porque ele é coletivo e o meu é individual. E aí Deus vem e cria a mulher. E agora a gente vai para isso daqui, ó. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou, repita comigo, formou uma mulher e a levou até ele. Sabe o que é interessante? Lá em Gênesis 1:28, quando Deus cria o homem, e vai dizer, e Deus formou o homem. E aí, agora, Gênesis 2:22 vai dizer, e da costela de Adão, Deus formou a mulher. Essas duas palavras se repetem, formou e formou. Só que, infelizmente, nessa porção das Escrituras, o português, ele meio que empobreceu um pouco o sentido disso. Porque no hebraico, não é a mesma palavra. Quando Deus forma o homem, quando Deus forma a mulher,
ele usa palavras diferentes. Amém? Vamos descobrir o que é? Lá em Gênesis 1, quando Deus cria o homem, a palavra que o texto usa é... Deixa eu achar. Achei. Eu vou falar em hebraico agora, segura aí, filho. Quando Deus cria o homem, então ele diz, e formou o homem. A palavra aqui é Yatsar. Yatsar. Então, Yatsar, e formou o homem. Isso significa formar do pó. É literalmente pegar e formar do pó. E no contexto geral é formar para um propósito. Então Deus vem e fala, olha, eu tenho uma missão para esse cara. Eu tenho um propósito para ele. Então, Yatsar, formar do pó. E aí Deus vai, forma o homem, fica lá bonitinho. Só que aí quando Deus vai formar a mulher, ele diz, e eu vou formar, e ele fala, baná. E o que significa baná é construir, estabelecer, fazer continuar. Fazer continuar, construir uma casa. Ou seja, quando Deus forma o homem, ele dá uma missão e um propósito. Quando Deus forma a mulher, ele faz uma casa que continua, que faz continuar. Ou seja, meus irmãos, por que Deus faz isso? Porque todo homem que um dia tem um propósito precisa encontrar um outro alguém que o faz continuar. Eu tenho uma missão, a Gessamine me faz continuar. E meus irmãos, eu te amo, mas eu não estou pregando sobre casais. O que eu estou querendo dizer é que Deus te deu uma missão, Gabriel. Deus te deu um propósito, cara. Só que aí, Deus olha para isso. Deus olha para o Asaf e diz, eu dei uma missão, eu dei um propósito. Ele é massa, ele é incrível, professor, incrível, cara. Mas não é bom. Porque Deus não parou no Yatsar. Deus fez o baná também. A casa que faz continuar. Então, a missão e o propósito que ele tem, se não encontrar uma casa que o faz continuar, é mera aventura. É mera aventura, meus irmãos. Deus ele liga o homem intimamente um com o outro, a ponto de um não sobreviver sem o outro. E o nosso engano, meus irmãos, o nosso engano é achar que a gente consegue sozinho. Não, mano, eu sei fazer. Eu consigo fazer. Não, eu dou conta. Mas é por isso que Deus chama a baná, Deus chama o auxílio da missão de auxílio. Todo mundo que tem uma missão precisa de um auxílio. Repita comigo isso. Todo mundo que tem uma missão precisa de um auxílio. Então, se você não tem um auxiliador, se você não tem alguém que te assiste, se você não tem alguém que te faz continuar, isso não significa que você é muito bom. Não, eu não preciso de ninguém. Não. Isso significa que, pelo seu orgulho, pela sua falta de entendimento, pela sua dureza de coração, a missão que Deus te deu é a mera aventura. Isso não quer dizer que você é incrível. Na verdade, não. Na verdade, eu sou ruim. Sabe, eu queria me expor um pouco aqui. Meus irmãos, levanta a mão aí, Lê. Se não fosse esse cara aqui, eu não estaria aqui hoje. E isso não é idolatria. Isso não é puxa-saquismo. Isso é, Deus me fez Yatsar e me deu um baná. Deus me deu uma missão e um propósito e eu encontrei alguém que me faz continuar. Vocês estão comigo, gente? Então, quando você diz que eu amo Cristo, mas não quero a igreja, você está dizendo, eu prefiro andar com uma cabeça decepada pela rua. Não, o meu Cristo aqui, ó que bonitinho, meu Cristo. Você está com uma aberração nas mãos. O que você tem é uma cabeça que foi decapitada pelo seu orgulho. E você anda por aí dizendo, eu sou cristão porque olha o meu Cristo. Quando, na verdade, Jesus disse, e eles saberão que eu sou de verdade
quando vocês amarem uns aos outros. Vamos lá, alguém? E aí, meus irmãos, então qual que é a diferença, Giovanni, de missão e de aventura? Qual que é a diferença? Como é que eu sei se eu estou numa missão ou se eu estou numa mera aventura? E a resposta é propósito. Você precisa de um propósito. Qual que é o seu propósito? Quem que está te auxiliando no seu propósito? E o propósito sem o auxílio, Deus diz que não é bom. Deus diz que não é bom. Um dia Jesus estava sentado, conversando com homens importantes. E de repente uma mulher chega, quebra um vaso de perfume caro. É o Chuanchu da época. E aí um discípulo então fala: meu Deus, vamos pegar isso daqui e fazer uma missão. Vamos pegar o vaso que ela quebrou e o perfume que ela derramou, vamos vender e dar aos pobres. Olha que missão incrível. Mas ele pensou sozinho nisso. Não teve o auxílio de ninguém. Por isso que a missão sem o auxílio é aventura, não é propósito. Estão pegando, gente? E aí, mais para frente, no texto de Gênesis, ele vai falar assim, ó: multiplicai e frutificai. Então, te dei identidade, mano. Te dei a minha presença, meu DNA. Você é a minha imagem. Você é autorizado a me representar. Vai e me represente. Só que de repente, agora não tá bom mais não. E aí eu te dou o banal, eu te dou o auxílio. E aí as coisas começam a seguir. E aí, amém, Jesus. E aí de repente Deus fala assim: olha, já que você agora está com a sua missão e está continuando lá no propósito, multipliquem-se. E aqui eu achei o respaldo bíblico para dizer que só é bíblico quem tem 4 filhos. Tô brincando, gente. Mas é porque, eu e a G somos 2. Deus diz multiplicai. Eu e a G somos 2. Se a gente tiver 1, não, a gente subtraiu. Éramos 2, agora somos 1. Subtraímos. Se a gente tiver 2, a gente só manteve 2. Se eu tenho 3, não é multiplicação, é adição. Éramos 2, agora somos 3. Eu adicionei alguém no mundo. Agora 2 vezes 2, 2 multiplicado por 2 é 4. Então eu vou ter 4 filhos. Amém, amor? Glória a Deus, vai recebendo aí. Mas, meus irmãos, Deus fala assim, frutificai, multiplicai. Quem aqui quer dar frutos? Levanta a mão. Fruto no casamento, fruto na igreja. Nossa, a gente está precisando de pessoas frutíferas na igreja. Fruto na igreja, fruto no seu trabalho, cara. Você precisa frutificar no seu trabalho, cara. Fruto nas suas finanças, fruto com os seus filhos. Nós fomos chamados, isso é uma coisa que é um propósito intrínseco na nossa criação. É o multiplicar e o frutificar, Cleves. Pelo amor de Deus. Só que a multiplicação, ela não está reservada para a vida solitária, porque eu preciso de mais um para multiplicar. Não dá para eu multiplicar sozinho sem a Gessamine. Não dá para a Gessamine multiplicar sozinho sem eu. Pelo amor de Deus, amor. Olha as graças. Então, a multiplicação, o fruto que Deus espera de nós, ele está reservado para a comunidade. Porque eu preciso de mais um, e é mais um diferente de mim. Mais um que pensa diferente, que age diferente. Eu gosto de Juan, o Azaf gosta de Rodolfo. E é por isso que temos uma igreja saudável. Porque estamos multiplicando. Os iguais não se reproduzem. Os iguais não se reproduzem. Só que aí, meus irmãos, a gente está caminhando para um lugar. E aí você fala assim, não, Gi, beleza, mano. Beleza, só que eu não tenho uma missão. Então se só tem auxiliador,
só anda junto, só tem discipulado quem tem uma missão, é por isso que eu não tenho ninguém. Porque eu não tenho uma missão. E aí, esse é ser de novo. Todo mundo tem uma missão. Você só precisa descobrir. Amém? Só que você pode cair na crise, tipo, mano, eu não sei o que fazer. Eu tô perdido. E aí o primeiro problema que nós temos que abandonar é mentalidade, deixa eu lembrar, mentalidade de consumismo espiritual. Nós estamos, meus irmãos, cultivando nos últimos tempos uma mentalidade de consumismo espiritual. Então vamos lá, se eu me relaciono com a igreja, mas não me relaciono com a mesa da igreja, eu enxergo a igreja como uma oficina mecânica. Eu vou lá, levo o meu carro. Paralelo, eu venho na igreja, trago a minha família. Na oficina mecânica, eu faço orçamento. Na igreja eu pergunto, o que vocês creem? Qual é a teologia de vocês? Qual é a escatologia de vocês? E aí na oficina mecânica, o mecânico me dá um preço. Fala, olha, é tanto para arrumar seu carro. Na igreja, a gente fala, olha, aqui você precisa andar assim, assim, assim. Por quê? Porque a Bíblia diz. E aí, se caso você aprovar o orçamento do mecânico, você paga. E agora exige um melhor atendimento, um melhor conserto. E aí nós estamos nos relacionando com a igreja, pagando a igreja e exigindo dela que ela nos alimente, que ela me visite, que ela me dê assistência, que ela me abrace depois do culto, que ela me procure quando eu estiver doente. Essa mentalidade de consumismo, meus irmãos, precisa desaparecer de nós. Existe uma grande diferença entre se relacionar com a igreja e se relacionar com a mesa que a igreja propõe. E aí a pergunta para a gente começar a pensar é: o seu relacionamento com a CMD é com a instituição do CMD ou é com a mesa que a CMD propõe? Meu Deus. Gi, eu não tenho missão. Primeiro problema, pare de consumir a igreja. Comece a participar dela. Por quê? Porque a mesa ela faz 4 coisas comigo. A mesa ela faz 4 coisas comigo. A primeira coisa, ela me iguala. A mesa me iguala. Na mesa não tem pastor, eu sou pastor. Eu sou o profeta. Sai que o profeta chegou. Ninguém me corrige não, meu irmão. Eu tenho, o que você tem de idade, eu tenho de igreja. Você quer me ensinar sobre casamento? Você tem 4 anos de casado. Eu tenho 30. Mas enquanto meus ensinamentos, enquanto eu disser, está escrito, eu tenho autoridade. Então a mesa me iguala. Nós sentamos na mesa e todos nós ficamos do mesmo tamanho. A mesa me iguala. A segunda coisa que a mesa faz por nós é me responsabiliza. A mesa me responsabiliza. Quando eu estou na mesa e o Gabriel passa necessidade, eu não ligo para o pastor. Eu vou atrás do Gabriel porque a mesa me responsabiliza. A terceira coisa que a mesa faz comigo, me dá uma missão. Me dá uma missão. A mesa me proporciona, ela me iguala, me responsabiliza e me envia. Sabe o que significa a palavra apóstolo? É alguém que foi enviado com uma missão, com uma mensagem. Mas presta atenção, antes de Jesus enviar os apóstolos, ele disse: venham a mim, venham para a mesa, se assentem comigo. Eu preciso igualar vocês. Não interessa se você é cobrador de impostos. Não, e você que é judeu, tradicional, não interessa. Aqui vocês são iguais.
E agora eu estou te responsabilizando. A missão do Pai é a missão de vocês. E como você veio a mim, toma uma missão. Vai e prega o Evangelho. A quarta coisa que a mesa faz por mim é me dar um espelho. Agora é geral boioga assim. Me dá um espelho. O Evangelho serve. O Evangelho te serve para você servir os outros. Vamos repetir, vamos ser bem didático hoje. O Evangelho me serve para que eu sirva os outros. Então, meus irmãos, a semente do Evangelho, ela não foi te dada para te tornar um consumista. A semente do Evangelho foi te dada para você se tornar uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera. E aí, a árvore que... Pensa numa árvore agora frutífera. Pensa numa mangueira. É mangueira que fala? Manguezal, mangal, sei lá. Uma árvore de manga. Uma árvore de manga. Então, a árvore frutífera que não alimenta, que os seus frutos não alimentam, é por dois motivos. O primeiro, ou está podre, ou seja, passou do tempo. Meu Deus. Ou está verde, matura, ainda não chegou o tempo. Só que aí, meus irmãos, essa árvore, ela precisa de poda. Ou seja, ela precisa de um auxílio. Vamos lá, alguém. Ela precisa de banar. Ela precisa de alguém que venha e faça continuar. Alguém que auxilie ela. Alguém que mostre para ela a miséria que ela está. Então a mesa, ela nos dá... Eu queria chamar essa mensagem de a comunhão dos homens com espelhos. Então, o Leandro não está frutificando. Eu vou pegar um espelho e eu vou colocar na frente dele. Seus frutos estão podres, meu irmão. Você passou do tempo. Ou então, está imaturo ainda, mano. Calma. Vamos um pouco mais. A mesa, ela te revela a sua miséria. Sabe por que você acha que você é bom? Sabe por que você acha que você nem precisava estar aqui? Tipo, esse garoto tá falando aí, eu sei já. Sabe por quê? Porque você não tem mesa. Ninguém expõe a sua miséria. Ninguém ainda foi homem de verdade, mulher de verdade. Fala assim, mano, você é ruim. Você é desgraçado. Você é pecador, mano. Você não é bom. Isso é a comunhão dos espelhos. Só que isso não para aqui. Porque depois que eu aponto para o Leandro a miséria dele, e ele olha para si e reconhece que é miserável. A segunda coisa é que ele reconhece que ele precisa de ajuda. Eu pego o espelho e eu viro. E eu começo a refletir Cristo para ele. A mesa que expõe a sua miséria, mas não expõe o seu Salvador, não é mesa. É roda dos escarnecedores. Comunhão precisa revelar a sua miséria. Meu irmão, se você anda com quem te aprova e só, se ninguém nunca falou para você o seu erro, com muito temor que eu vou falar aqui, isso é uma amizade demoníaca. É uma relação do anticristo. Agora, a comunhão e a mesa que te iguala, te responsabiliza, te dá uma missão e te mostra a sua miséria, precisa necessariamente te apontar o Cristo. Eu viro o espelho pro Lei e ele vê a sua miséria. Depois eu dou uma viradinha assim e aponto para Cristo. E ele, através da minha ação, vê Cristo. Vocês estão comigo, gente? Então nós precisamos urgentemente para a mesa. Mas uma coisa que a mesa faz é nos arranca da mediocridade. É impossível você andar com cristãos de verdade durante 5, 10, 20, 50 anos e ser medíocre no Evangelho.
Gil, o que é o evangelho medíocre? Eu sempre vou fazer o mínimo só para eu não ser condenado. É o jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Não, você precisa cumprir os mandamentos. Você precisa fazer isso, fazer aquilo. Estou aprovado, Senhor. Estou indo para o céu. Mas ele diz: mais uma coisa. Os seus recursos precisam atingir a mesa. Então vende o que você tem e dá aos pobres. E ele diz: aí você pediu demais. O nome disso é o evangelho medíocre. Eu sempre faço aquilo que eu gosto de fazer. Não vem me tirar da minha zona de conforto, não, que eu vou falar que você é opressor. Você é manipulador. Demoníaco. Que não te arrasta para mais perto de Cristo, para uma devoção maior, para um evangelho mais radical. Tome cuidado, meus irmãos. Tome cuidado com isso. Eu aprendi uma coisa semana passada, que fez muito sentido na mensagem. A mesa, ela faz com a gente, ela nos arranca da mediocridade. Vocês sabiam que o prefixo P-E-R, é a expressão de exagero, na verdade é a expressão de completude, de algo completo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Deus fala assim: olha, crescer e multiplicai, dar frutos. Só que a gente, como eu disse, é como um jovem rico. Eu não quero dar fruto, eu só quero fazer obras, porque obras eu vou ser salvo. Amém? Só que aí o prefixo per existe algo feito, e isso é obras. Mas existe algo perfeito, e isso é fruto. Existe o ser, eu sou da igreja, isso é obras. Mas existe o pertencer, isso é fruto. Vamos lá. Você é da igreja ou você pertence à igreja? Vamos lá. Não, Gi, eu sigo a igreja. Eu sigo, Instagram, eu curto tudo, eu sigo a igreja. Mas tenho perseguido a mensagem. Vamos lá. Eu não sigo a CMD, eu persigo a mensagem que recebemos. É isso. Eu até dou. A minha obra é doar, eu dou. Mas o fruto é perdoar. E aí, meus irmãos, estamos fazendo obras para não sermos condenados ou estamos frutificando porque vimos algo? A mesa, ela nos arranca da mediocridade, porque obras é fazer, mas o fruto é ser. A obra eu faço, o fruto eu me torno, eu sou isso. E aí, para a gente caminhar para o final, Gi, que lindo isso. Nossa, olha, que clima agradável. Mas como então? Como que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Ainda mais alguém que eu sou tão tímido, alguém que, nossa, é tão difícil para mim ir, é tão difícil para mim chegar, é tão difícil para mim conversar com alguém. Como é que eu faço isso, Gi? Abre comigo Atos 2. Toda vez que eu estou pregando, a Gessamine senta perto do Leandro e fica debochando a mensagem inteira de mim. Não posso fazer nada. Como então, meus irmãos? Como faremos isso? Como faremos isso? Atos 2, 42. Agora. E perseveravam. Algumas traduções vai dizer, e dedicavam-se na doutrina dos apóstolos. Cadê?
No ensino dos apóstolos. Ah, você colocou aí dentro de cá. Obrigado, Gustavo. E eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meus irmãos, é 4 fundamentos da mesa. 4 fundamentos da mesa. Oração, partir do pão, comunhão e doutrina. Uma mesa, ela tem 4 pés. Olha que incrível. Existem 4 fundamentos da mesa, que são esses 4 aqui. Mas o texto, ele começa não dizendo para você simplesmente cumprir isso. Está dizendo, dediquem-se. Comunhão é dedicação. Comunhão é impor força. Dá trabalho, gasta dinheiro, é ruim. Às vezes não tenho paciência. Meus irmãos, às vezes é muito melhor ficar sozinho, sim ou não? Pode falar a verdade, gente. Às vezes é muito melhor ficar sozinho. Evita, tá rindo, dona Valéria? Evita dor de cabeça, evita um tanto de coisa. Só não é bíblico. Por isso, dediquem-se. Dediquem-se ao ensino dos apóstolos, à doutrina, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esses 4 fundamentos. Eu queria fazer... Pega uma mesa que tem lá atrás. É correndo mesmo. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui para... Hoje eu tô professor. Dedicação. Nós precisamos nos dedicar. E aí, uma reflexão que a gente tem... Que eu tenho feito é, mano... Eu tô num tempo, gente, que todo mundo sabe que eu vou ser pai, né? E aí eu tô me dedicando para várias coisas. Eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô tentando me aprimorar na minha vida financeira, no meu relacionamento, obrigado amigo, no meu relacionamento com a minha esposa. Então, tipo assim, eu tô me dedicando para várias coisas. E todas essas coisas custam tempo, é difícil, custa dinheiro. E aí, Deus começa dizendo, dediquem-se à comunhão, dediquem-se à doutrina, dediquem-se, porque isso é o fundamento. Agora vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. O que é fundamento? Fundamento é tudo aquilo que eu construo algo em cima. Então, o fundamento desse púlpito aqui é o chão, porque está fundamentado, está seguro no chão, e eu pude então erguer uma estrutura. O fundamento desse salão aqui são sapatas de concreto que estão embaixo do solo, sustentando o que nós estamos vendo aqui. E aí Deus diz, dediquem-se à oração, à comunhão, à doutrina e o partir do pão. Isso é o fundamento sobre o qual você vai colocar a sua vida, o seu casamento, a igreja, os seus relacionamentos, a criação dos seus filhos, o seu trabalho. E aí a gente tem a mania de nos dedicar a muitas coisas. Só que aí a comunhão é mais ou menos a comunhão. Vocês estão pegando, gente? Não, eu me dediquei muito à doutrina. Não precisa pegar, não. Eu me dediquei, não, doutrina é comigo. Deixa que eu vou ler a biblioteca inteira. Oração, mano, toda quinta-feira eu tô aqui. Mas esse negócio de comunhão, não sei, mas a Bíblia diz que isso aqui é o fundamento sobre o qual eu construo a minha vida. Então, se um dos pés, se um dos fundamentos estiver mais ou menos, não resiste e cai. Vocês estão comigo, gente? Sim. Então, como que está o seu fundamento? Como que está suas orações na comunidade, sua comunhão na comunidade, a doutrina na comunidade e o partir do pão na comunidade? Porque é sobre esses 4 fundamentos que eu construo toda a minha vida. Amém, meus irmãos? Último texto, prometo, 1 João.
1 João 1:7. A gente está caminhando para o final e vamos lá. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, eu queria ser bem claro na leitura do texto, porque eu podia ler e encerrar a mensagem. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu ando na luz, se eu andar na luz, eu tenho comunhão. Logo, se eu não tenho comunhão, eu estou no escuro. Então, peraí. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Logo, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu estou no escuro. E eu fui despretensiosamente, eu fui pesquisar, eu pesquisei assim, como se sentir confortável no escuro. Pesquisei lá. E aí o Google me respondeu, ele falou assim, olha, você precisa se expor gradualmente à escuridão. Não apaga tudo não. Não se isola de vez da igreja não. Vai aos poucos. Apaga uma luz, apaga outra luz, aí você fecha o olho um pouquinho, tenta se acostumar com a escuridão, aí de repente o seu cérebro ele começa a clarear o ambiente. Aí de repente você começa a construir filosofias na sua mente de que esse negócio de andar na luz, de comunhão, de confessar pecados, não sei se é bem assim. E aí de repente, aquela escuridão que era densa, começa a clarear um pouco. Porém, você não vê nada claramente. Tudo que você vê é formas e sombras. E aí, meus irmãos, será que a vista que nós temos do Evangelho é clara ou são formas e sombras? Porque nós vamos nos afastando aos poucos, e aquela escuridão que antes me incomodava, que era ruim, agora é até confortável. Por quê? Porque ninguém vê a minha nudez. Porque ninguém vê que quando eu brigo com a minha esposa, eu falo uns 3, 4 palavrões. Não, eu estou no escuro e está confortável. Não, ninguém vê que quando eu estou sozinho, eu acesso uns sites assim, mas mano, ninguém está me vendo. Ninguém vê eu fazendo o meu trabalho mais ou menos. Bobeira. Isso é a escuridão se tornando normal para você. E aí de pouco em pouco você foi se afastando. E aí agora tudo que você vê é formas e sombras. Mas meus irmãos, existe uma esperança chamada Espírito Santo. Existe uma esperança chamada sangue de Jesus. E a segunda parte do texto é: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, para eu me sentir confortável na escuridão, eu preciso ir aos poucos. Eu preciso de forma gradual. Mas meu convite nessa noite para vocês é: vamos fazer o caminho ao contrário. Está na escuridão? Está sem comunhão? Vem caminhando para a luz. Acende uma luz hoje. Espera um pouco. Acende uma luz amanhã. Vem andando para perto da luz. E aquilo que era sombra e formas vai começar a ser claro para você. E agora, a comunhão, Cleverson, não é mais manipulação. Manipulação é formas e sombras. Agora a comunhão é: e o sangue do Filho purifica o meu pecado. Fica de pé comigo, vamos orar.
Sabe, meus irmãos, a minha intenção com esse sermão não era expor vocês. Até porque, mano, eu preciso repregar essa mensagem para mim toda semana. Sabe por que Deus fala muito comigo sobre comunhão? E tem algumas pessoas que me aprovam, entre aspas, tipo, nossa, Gi, é o cara da comunhão. Sabe por que Deus fala muito comigo sobre isso? Porque eu sou miserável. Porque se Deus não insistir comigo para eu ir para a comunhão, para eu expor meus pecados, para eu andar atrás de alguém, para eu conhecer alguém e ir na casa e falar, mano, me faz continuar. Se Deus não fizesse comigo, meus irmãos, eu paro, eu desisto. Eu também caminho para a escuridão aos poucos. Então, o meu objetivo aqui não é dizer, olha, eu sou aprovado e vocês têm que me imitar. Não, não, não. Meu objetivo aqui é, gente, não precisa levantar a mão não, mas quem tem um pouquinho de escuridão, quem tem um pouquinho de preconceito e está vendo formas e sombras sobre o Evangelho,